Em nosso estudo de hoje é a lição 31 do Livro da Esperança, em favor da alegria. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Mateus capítulo 18, versículo 14. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que aditeis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. Capítulo 11, texto 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito grande no mundo o cortejo das moléstias que infelicitam as criaturas. No entanto, maior é o fardo da inquietação que lhes pesa nos ombros. Onde haja sinal de presença humana, aí se amontou os supliciados morais, lembrando legiões de sonâmbulos fixados ao sofrimento. Não apenas os que passeiam na rua, a herança de lágrimas que trouxeram ao renascer. Esmagadora percentagem de aflitos carrega temerosos no refúgio doméstico que, levantada em louvor de alegria familiar, se transforma não raro em clausura flagelante. Daí procede o acervo dos desalentados que possui tão somente a fria visão da névoa para o dia seguinte. São pessoas desacoroçoadas na luta pela aquisição de suprimento a exigências primárias. Pais e mães, transidos de pesar diante de filhos que lhe desdouram a existência, mulheres traumatizadas em esforço de sacrifício, crianças e jovens desarvorados nos primeiros passos da vida, companheiros encarnecidos em rijas experiências, atrelados à carga de labores caseiros, quando não são acolhidos nos braços da caridade pública de modo a não perturbar o sono dos descendentes. Somemos semelhantes desgostos às tribulações dos que clamam por equilíbrio nas grades dos manicômios, dos que sonham liberdade na estreiteza do cárcere, dos que choram manietados em leitos de expiação e dos milhares de espíritos desencarnados ainda em pesadelos indescritíveis, que comunicam à esfera física os recaldos do próprio desespero, e verificaremos que a tristeza destrutiva é comparável à praga fluídica, prejudicando todos os flancos da evolução na Terra. Ponderando tudo isso, respeitemos a dor, mas plantemos a alegria e a esperança onde nossa influência logre chegar. Falemos de otimismo, cultivemos serviço, ensinemos confiança e exercitemos serenidade. Ninguém espera sejamos remédio a toda angústia e rio a toda sede. Entretanto, à frente da sombra e da secura que atormentam os homens, cada um de nós pode ser a consolação do raio de luz e a bênção do copo d'água. Emmanuel não precisaria nem fazer muito esforço para mostrar para a gente o quanto sofrimento existe aqui nesse mundo e o quanto esse mundo é carente de alegria. Nós somos de uma casa que leva o nome de Leopoldo Machado, e Leopoldo Machado ele fez uma música chamada Alegria Cristã, e ele dizia que ele achava um absurdo, né, que algumas pessoas pensassem que casa espírita ou instituição religiosa deva ser igual câmara mortuária. As palavras dele falam que a alegria deve imperar em todos os lugares. Mas a verdade é que a gente vai encontrar sofrimento, como ele diz aqui, né, sofrimento principalmente dentro das famílias, dentro de casa, sofrimento com os filhos, sofrimento com a esposa, com o marido, e sofrimento também nas coisas da vida normalmente. E o que ele vem dizendo para a gente? No primeiro lugar, a gente precisa do fundo do coração aprender a respeitar a dor das pessoas. Em primeiro lugar que ele fala, ponderando tudo isso, respeitemos a dor. Quando a gente fala respeitar a dor, a gente tem mania às vezes de achar que porque a gente já tem uma aquisição que o outro não tem, a gente menospreza às vezes o termo pejorativo mesmo, né? Diminui, né, a prova que a pessoa está passando, de falar, mas é uma coisa tão fácil porque nós já superamos. A gente precisa aprender a respeitar a dor das pessoas. Por exemplo, recentemente, alguns companheiros da nossa instituição falando assim, mas por que, se a pandemia já acabou, se já foi abolido em outros lugares, por que alguns trabalhos da casa estão exigindo ainda que a gente use máscara? E a gente fala, porque a gente precisa aprender a respeitar a dor das pessoas. Eu
Não uso máscara em momento algum dos atos da minha vida, no meu trabalho profissional, meu momento de lazer. Hoje não uso máscara. Dentro do passe de cura, ou na hora que estiver dando passe no salão, eu tenho que usar máscara, uso máscara. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração, mas tem pessoas que até hoje estão trancadas dentro de casa com medo porque não tomaram vacina e ouviram tantas coisas, a pessoa tem medo de sair de dentro de casa. Daqui a pouco essa pessoa vai sair e vai procurar a nossa casa para um tratamento qualquer. E aí vai chegar lá, vai encontrar gente, se encontrar gente sem máscara, o psicossomático pode dar problema. Tem que aprender a respeitar a dor das pessoas. Ponto. Né? Mas depois ele fala assim, mas plantemos a alegria e a esperança onde nossa influência logre chegar. Onde eu estiver, que a gente possa estar conversando sobre a alegria de viver. Eu estava falando isso na semana passada, já me disseram isso, com todas as letras. O Espírito me falou isso. Falou, olha, você tem essa alegria de viver porque, na verdade, você vem de um histórico de ter sofrido muito. E eu tenho mais ou menos uma noção, sim, desse sofrimento, sim, que eu passei. Tenho uma noção, né? Por isso que antes de conhecer o conceito religioso, eu sempre repetia para os meus amigos, eu amo viver, eu amo estar, na verdade eu amo estar nessa condição de não estar mais no sofrimento que a gente se encontrava antes. Mas o sofrimento, a gente sabe que ele é progresso para o homem, no sentido de que ele está mostrando que o homem estava tomando um caminho errado, que precisa a partir de agora tomar o caminho certo, senão vai cair em novos sofrimentos. Já dizia Jesus, vai e não peques mais para que nada de pior não te aconteça. Então ele fala aqui para a gente que a gente deve falar de otimismo, cultivar serviço, ensinar confiança e exercitar serenidade. E ainda vem falar pra gente, ninguém espera que a gente seja remédio para tudo, todas as angústias do mundo, nem matar a sede de todo mundo também não. Mas aquilo que está ao nosso redor, a gente deve influenciar. Porque quando a gente fala pode, a pessoa vai achar é uma condição, então eu posso tá me dando opção. Não, não está dando opção. Porque a gente responde pelo bem que a gente deixa de fazer também. Tem lá aquela sentença do Evangelho, né? A luz se acende não é para ficar embaixo da cama escondido só para a gente. A luz é para a gente colocar para todo mundo. Então, se você já tem essa luz, e quando a gente fala dessa luz, né, isso não está significando que eu vou ficar batendo nas consciências dos outros para levar conceito religioso, nem nada disso. É com o nosso proceder natural, com a nossa vida naturalmente, com a nossa maneira de ser, exercitando perdão, exercitando paciência, é isso. E convivendo como amigos, criando ambientes bons de relacionamento, de brincadeira, é isso que está querendo dizer. Né? Mas para a gente nunca deixar de lado a ideia de que o sofrimento acontece em todos os lugares. A gente tem uma mania, principalmente dentro das nossas instituições religiosas, de achar que aqueles que estão à frente do trabalho, eles têm, vamos botar, proteção, ou seriam uma espécie de super-heróis também. Eu vou usar essa palavra aqui, e vocês vão entender por que eu estou falando isso. E a gente está sempre chamando a atenção de que, normalmente, aqueles que estão na direção da casa, ou liderando alguns tipos de trabalho, eles são os mais atacados e são seres humanos iguais a gente. Todo mundo ser humano também. Todo mundo sujeito àquela sentença do Espírito de verdade, né? Reconhece-se o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações e por sua transformação moral. O esforço que ele está fazendo. Todo mundo está tendo esforço. Então vai ter momentos que começa a conviver com a pessoa, você vai ver que a pessoa não é perfeita e também tem as suas dificuldades, mas está exercitando agora vamos botar aqui, né, serenidade, cultivando serviço e principalmente ensinando confiança, ensinando otimismo. Às vezes a gente está debaixo de uma tempestade enorme, mas está tentando passar essas informações, assim como aquela música do Charlie Chaplin que falava, né, sorri, vá mentindo a sua dor e a notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Para que passar tristeza para as pessoas? É melhor passar otimismo. Tristeza já tem muito nesse mundo. Muito obrigado, Emmanuel, pela lição de hoje. Vamos cultivar a alegria cristã. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.